E olha, a Defesa Civil Estadual reforçou o alerta do ciclone extratropical que já chegou ao Rio Grande do Sul. Já está chovendo praticamente em todo o estado. E a repórter Gabriela Lerina, é isso? Eu tenho a Lerina? Isso, nossa repórter de rede, né, correspondente aí da Rede Bandeirantes de televisão aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Gabi Lerina tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Lerina. Oi, Mota, boa tarde para ti e a todos que estão nos acompanhando. Você ouviu um trovão gigante que acabou de acontecer aqui na zona leste de Porto Alegre. Tá bem complicada a situação para quem está precisando circular na rua nesse momento, tanto em Porto Alegre como em outros pontos do Rio Grande do Sul. A gente pede muita atenção das pessoas, Mota. Aqui em Porto Alegre, como você disse, a chuva não parou, ganhou um certo volume antes das últimas horas para cá, já começa aquele vento também, então tá difícil de circular na rua. Quem tiver condição de permanecer em casa é sempre mais seguro, né, Mota? Mas olha só, a gente traz informações mais recentes divulgadas desse alerta da Defesa Civil que ampliou então a situação e os cuidados com a chuva que ainda pode ser intensa, em especial aquele pacote completo de chuva forte, de queda de granizo e principalmente dos ventos. Ventos que ainda podem chegar de 80, 85 até 100 km por hora. Agora, de acordo com a Defesa Civil, o maior problema, a maior atenção está para a região centro-norte do Rio Grande do Sul, ou seja, isso pode incluir regiões ali mais da área central, do litoral norte, da região da Serra. Vocês estão vendo agora, começa a ventar bastante aqui onde a gente está em Porto Alegre. Essa é uma condição que traz pede bastante atenção dos moradores. Então é isso que a Defesa Civil está trazendo, essa condição de tempo severo que já começou, a gente amanheceu o dia com o tempo bastante fechado. Aos poucos esse ciclone vai trazendo seus impactos aqui para o Rio Grande do Sul. Foi um alerta muito intenso desde o início da semana por parte das autoridades para que teria essa chuva registrada hoje e que também deve continuar e inclusive ganhar força pelas próximas horas aqui no estado, entre hoje e amanhã. O tempo só deve voltar a firmar, Mota, no domingo aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente fica em alerta para essa condição da Defesa Civil que ampliou essa área de chuva forte para todas aquelas áreas que a gente citou, região central, região do litoral norte, região da Serra aqui do Rio Grande do Sul. Aos poucos também a gente vai recebendo as informações das defesas civis locais, das prefeituras, para trazer e comunicar aos nossos telespectadores sobre essa condição. Vale aquele alerta máximo que a gente trouxe aqui, que a gente sempre faz o reforço, que se atentem ao que traz as autoridades, aos pedidos e principalmente cuidado para não se expor a essa chuva, a esse vento forte. Chuva forte não é brincadeira, a condição de vento é de condição de vento muito intenso ainda, então isso tem uma condição de destelhamento, por exemplo, de casas, é uma condição que a gente tem que ficar em alerta e esse é o pedido das autoridades. Então eu trago essas informações mais atualizadas da Defesa Civil sobre essa condição e sobre o impacto desse ciclone que deve depois avançar em direção à região sudeste do Brasil, Mota. Lerina, ainda não há um registro oficial de estragos, né? Ou seja, casas destelhadas em razão do vento forte, quedas de árvores, ruas alagadas. Todas essas orientações que a Gabriela Lerina passou são importantíssimas, né? Para evitar, porque não dá para segurar o poder da natureza. Agora, as autoridades estão fazendo o papel dela, através da Defesa Civil, desde segunda-feira praticamente, né, emitindo alerta, o primeiro, o segundo, agora reforçando e aumentando, ampliando esse alerta para esse ciclone tropical que está em cima do nosso estado, passando pelo Rio Grande do Sul. Então, atenção agora para a região norte, região centro-norte, né? A partir de Santa Maria, indo em direção à região do Planalto, lá para Soledade, até Passo Fundo, oeste de Santa Catarina também, né? O pedacinho gaúcho, mais gaúcho de Santa Catarina, também passando por dificuldades, e toda a costa leste, que é o litoral norte, o litoral médio. Então, assim, tem que tomar cuidado, não entre com o seu carro numa rua que já tem ponto de alagamento que você pode travar, tranca o motor, acabou, né? Se você está numa região, que você vive numa região de risco, entendeu? Fique atento
aos alertas das autoridades, entre em contato com a Defesa Civil do seu município, se já começar aí a água começar a chegar próximo da porta da sua casa. A gente tem os municípios, eu acho que de toda aquela tragédia que aconteceu em maio do ano passado, né, Lerina? A gente viu nas chuvas agora no primeiro semestre do ano, as prefeituras, principalmente do Vale do Taquari, a gente observou muito isso, e você também foi lá para o Vale do... lá em Montenegro, né? Vale do Caí. A Lerina foi, inclusive, até lá no Vale do Caí. As prefeituras, elas estão se antecipando aos prejuízos, né? Inclusive, fazendo a retirada de famílias em locais de risco, em áreas próximas de margens de rio. Isso é importante ficar atento aos avisos do poder público, né, Lerina? Verdade, Mota, que na verdade não tem segredo não, né? Tem que antecipar e retirar essas famílias, essas pessoas que estão naquela vulnerabilidade, ou seja, naquela condição muito perto do rio. Aliás, você falou aí, e é uma boa lembrança, o reforço, inclusive, que está nesse relatório da Defesa Civil divulgado e agora atualizado agora há pouco, sobre a condição do rio Caí e também do rio dos Sinos. São duas áreas de risco alto para inundação. Então, como você mesmo disse, a Prefeitura de Montenegro, daquela região do Caí ali, também já está mobilizada para poder retirar, conversar com essas pessoas, está muito atento ao nível dos rios. Rapidamente, de uma hora para outra, Mota, você sabe como é que funciona, o rio sobe, não tem quem segura. Você falou também sobre o Vale do Taquari, eu estive essa semana no Vale do Taquari, fui fazer uma reportagem lá em Roca Salles, conversei muito com os moradores, todos muito atentos a esse alerta de chuva forte, se bem que para essa região não há condição do rio Taquari de ter algo maior de inundação. Nesse caso da região dos vales, lá não há condição, segundo a Defesa Civil. Mas, de qualquer forma, tem previsão de vendaval, de ventos fortes para todas as áreas. É que nós aqui estamos muito machucados, eu diria assim ainda, né, Mota? Muito preocupados com o que pode vir. Então, a gente fica muito atento e respeita muito a condição do tempo, ainda mais quando tem uma passagem de um ciclone extratropical, que é esse caso aqui, Mota. E até domingo, né? No domingo o tempo já deve voltar a abrir, já começa a ter uma condição de tempo mais firme, mas a pior situação, segundo as autoridades, é agora à tarde, mais à noite e ainda pela manhã desse sábado. Tá certo, então. Obrigado, Lerina. Bom trabalho para ti. Igualmente. Valeu. Lerina tá de plantão aí com relação às consequências do ciclone extratropical, para levar tudo para o Jornal da Band logo mais à noite, o melhor jornal de esfera nacional que nós temos aqui na televisão brasileira. Obrigado, Gabriela. Lerina. Até mais. Gente, agora já deve...